Hoje vamos falar sobre o modernismo, um período importante para a história da arte. Para a compreensão deste período, é necessário entender que dentro dele existem subdivisões que expressam cada momento desta fase, chamada de vanguardas europeias. Elas se dividem em 5, sendo elas cubismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo e expressionismo. Estas inspiram o modernismo como um todo. O modernismo veio com o intuito de renovar a arte como um todo, passando a se importar com conceitos sociais, fazendo críticas à sociedade. Vou falar para vocês sobre as 5 vanguardas do modernismo. A primeira que eu vou falar é o expressionismo. O expressionismo é um movimento, baseado na expressão das emoções e dos sentimentos. Uma das suas principais características é o subjetivismo, que é uma pessoa interpreta tal quadro diferente de outra pessoa. Um quadro dá para ter várias interpretações. O irracional também é uma das características. Pessimismo, o trágico, justamente por enfatizar os problemas do ser humano. Essa é as características do expressionismo. Agora vocês vão ver algumas imagens aí em algum lugar. Cubismo. O cubismo foi um movimento baseado na geometrização e no abstrato. Foi iniciado em 1907 pelo pintor Pablo Picasso. E também a Tarsila do Amaral é uma das principais artistas do Brasil no que se diz respeito a cubismo. Uma das vanguardas do modernismo é o futurismo. O futurismo, como sua principal característica, é a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Um dos principais pintores futuristas é o italiano Giacomo Balla. O dadaísmo, movimento que não tem lógica, é ilógico, que se chama, encabeçado por Tristan Tzara, em 1916, que mais tarde ficou conhecido como propulsor dos ideais surrealistas. As características do dadaísmo é a espontaneidade, a liberdade de expressão no absurdo e irracionalidade. Aí vocês vão ver as imagens. Agora sobre o surrealismo. O surrealismo foi liderado pelo artista André Breton. E o surrealismo começou lá em Paris, em 1924. Uma das características do surrealismo é a fantasia, uma arte impulsiva e oníricas. Oníricas vem de sonho, tá, pessoal? Já que vocês não sabem o que é. Eu sei que vocês não sabem. A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação que ocorreu no Teatro Municipal em São Paulo durante os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, teatro e exposições de obras e palestras. O objetivo de ter uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias, o evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, que alguns deles são a ausência de formalismo, a influência das vanguardas e a valorização da identidade cultural brasileira. Bom, eu vou falar sobre o modernismo e ele se divide em 3 fases, e cada uma tem um contexto histórico diferente. A primeira fase é conhecida como a fase heróica e ela se estende de 1922 até 1930. Uma das suas características são que possuem 5 artistas que têm mais destaque. Entre eles são Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. As características mais importantes são o nacionalismo, que é o fanista, a valorização do cotidiano, a renovação da linguagem e as renovações artísticas. Bom, assim como eu já falei da primeira geração, eu vou falar da segunda geração modernista.
que se estende de 1930 até 1940. Ela é chamada de a geração de 30 e ela foi marcada pela consolidação das ideias modernistas. Nas suas características são a influência do realismo, o nacionalismo, o regionalismo, que foca nas regiões do Brasil, a realidade social, cultural e econômica daquele momento histórico e a valorização da cultura brasileira. Um livro que fez muito sucesso nessa época foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Nele, ele aborda diversos aspectos do sertanejo e dos problemas sociais, como a seca do Nordeste, a fome, a miséria dos retirantes. Bom, agora eu vou falar sobre a terceira geração modernista, que ela é o último momento do período modernista no Brasil. Ela também é conhecida como a geração de 45, porque ela começa em 1945 e termina em 1980. Os artistas dessa época, eles tinham uma atitude mais formal, em oposição à Semana da Arte Moderna, que era mais liberal. Essa é uma fase da redemocratização do país, por causa da ditadura de Getúlio Vargas. Uma das características são a influência do parnasianismo, que é as formas, o regionalismo universal, que foca nas regiões também e nos problemas sociais. A dança moderna apareceu com o intuito de rejeitar a dança acadêmica e clássica. Ela começou na América no início do século XX. A sua rebelião era contra a formalidade do balé. Suas técnicas e estilos eram muito diferentes, e o que eles tinham em comum era a insatisfação com as opções disponíveis para os bailarinos. O último objetivo era transmitir ao seu público um senso de realidade interior e exterior. Este estilo procurava dar ênfase aos sentimentos, sonhos, tentando teatralizá-los ao máximo, através de movimentos corporais. Os bailarinos dançavam descalços, trabalhavam contrações, torções, desencaixes e seus movimentos são mais livres, embora respeitassem uma técnica que era chamada de técnica fechada. Agora eu vou falar sobre a música moderna. O modernismo é o diálogo entre o antigo e o novo. A arte feita no padrão tradicional perde seu espaço para que uma nova arte traga elementos de inventividade, em sintonia com o espírito de novidade da época. Na Semana da Arte Moderna, com o projeto de criação da identidade nacional, até então eles têm destaque seu trabalho de Heitor Villa-Lobos. A busca pelas expressões musicais próprias do povo brasileiro e a isenção delas no cenário de música erudita marcou esse momento e causou estranhamento em muitos que viam a arte popular como inferior. Aos poucos, essa proposta nacional de arte foi ganhando mais importância e Villa-Lobos, inclusive, fez parte da elaboração, junto com o governo, de um projeto educacional que valorizasse a brasilidade. Essa fusão de elementos também mostra a abertura que a forma tem à arte moderna. As antigas limitações de estruturas são superadas por formas inovadoras da arte. No caso da música, as estruturas das canções populares são absorvidas pelo artista, gerando uma arte nova em termos de conteúdo e forma. O modernismo influenciou inúmeras gerações posteriores de compositores, como Chico Buarque de Holanda e Tropicália, como a Carmen Miranda, entre outros nomes mais influentes do movimento. Vale destacar também Heitor Villa-Lobos. O músico